Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pelo setor de energia elétrica, saneamento e petróleo. Hoje a gente vai falar sobre a proposta de follow-on, de capitalização da 3R. Não se esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo. É uma nota razoavelmente complexa, eu não sei se eu consegui me fazer entender. Então, por favor, se eu não fiquei muito claro, participe aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder para vocês. Então, puxa a vinheta. Ótimo, vamos lá. Primeiro vamos falar o que aconteceu, né? No domingo à noite, a empresa anunciou uma emissão de novas ações, entre 24 e 36 milhões de novas ações, gerando aí uma diluição entre 10% e 15%, dependendo de quanto vai ser a absorção pelo mercado. O preço implícito para a emissão de ações foi de R$ 24,50 por ação, isso é 25% a menos, do que o preço de fechamento da sexta-feira. E o objetivo é levantar entre 600 e 900 milhões de reais. Tá? E qual é o objetivo desse dinheiro? Qual é a destinação desse recurso? Seria para fazer com que aumentar a posição de caixa da empresa, otimizar a estrutura de capital e alavancagem e fazer o plano de investimentos. Então, assim, qual é o primeiro ponto negativo? A primeira coisa que você tem que entender é que emissão de novas ações e capitalização da empresa, ela não é necessariamente uma novidade no setor dessas empresas petroleiras, dessas Junior Oil Companies. Por quê? Porque elas geralmente se capitalizam, mas sempre com o objetivo de adquirir algum ativo. Tá? Então, por que esse anúncio foi tão ruim? Por que pesou tanto no preço das ações? Porque, essencialmente, a empresa está precisando de dinheiro novo para cumprir o mesmo programa que lá atrás, enfim, eles diziam que a capitalização ia dar certo, não precisava de novos recursos e coisas assim. Então, começa aí uma quebra de confiança, Isso em um case que já estava razoavelmente complexo devido à não conclusão da aquisição do Polo Potiguar, ainda não foi concluído, apesar de existir uma expectativa para meados de maio. E também a produção, Papa-Terra não está andando como a gente gostaria, tudo bem que ele foi adquirido agora, Macau passou aí por um longo período de tempo produzindo abaixo das nossas estimativas. Então o que eu quero dizer assim no final do dia foi o seguinte: é um case razoavelmente complexo, que não está performando como a gente gostaria, e de que a empresa está precisando de dinheiro novo para o mesmo projeto, para o mesmo upside. Então, assim, não tem como dizer que é um evento que vai gerar valor. E outra coisa que chama muita atenção também é a proposta com um grande deságio em relação ao preço de fechamento de sexta-feira. Então, a notícia é negativa, por tudo isso que eu já expliquei, dinheiro novo para o mesmo projeto, e a empresa justificou isso aí devido à necessidade de um maior conforto de caixa, porque se ela simplesmente pegasse o ativo potiguar e começasse a operar ele, o índice de cobertura de dívida, que é basicamente uma determinada quantidade de caixa em relação à despesa financeira da empresa, ficaria ali um pouco apertado, e isso poderia fazer com que os credores ou cobrassem juros muito altos, ou antecipasse dívida, então eles preferiram fortalecer a sua estrutura de caixa. Então, assim, o timing da notícia foi péssimo, tá? A empresa passa por essas questões que eu já mencionei. Tá? Um mês atrás teve acionista controlador vendendo um pequeno pedaço da empresa. Sempre que acionista controlador vende, pode não ser nada, mas pode ser tudo, Então, sempre levanta suspeitas e coisas assim. E também fica aquela dúvida, não era melhor eles esperarem a conclusão do Polo Potiguar e reduzir esse risco para, às vezes, fazer uma capitalização num preço mais interessante, não massacrar tanto o acionista minoritário? E por último, fica uma informação que ficou em aberto, Acho que houve uma tentativa de resposta ali no call da empresa, mas que não ficou por completo, que é o seguinte: ok, colocaram o preço ali na casa de R$24, R$24,50, para que todo mundo participasse, porque o case ia passar a ser muito barato. Pois bem, a gente não sabe se o acionista controlador, se os acionistas de referência, tá? Não existe controlador, é uma corporation, eles vão querer participar ou não da oferta. Então isso aí também é outra coisa negativa e que ficou em aberto. Então, assim, devido
toda essa questão, né? Então, assim, vale a pena colocar dinheiro novo em um case complexo, tá? Ao longo da nota, eu digo que não, tá? Eu prefiro que você mantenha a posição que você já tenha e espere acontecer, tá? Ver aí o resultado, porque qual é o ponto? Quando você coloca o dinheiro num case, você espera que aquele resultado se multiplique. Só que esse dinheiro, ele pode ter várias destinações, né? Renda fixa, renda variável, etc. Só que quando a gente olha no setor, né, e aqui pensando mais com cabeça de gestor do que de qualquer outra coisa, quando você olha o setor, você tem um custo de oportunidade muito claro de se investir no setor, tendo em vista outras oportunidades, que é por caso, que é, por exemplo, a Prio. Tá? A Prio, como vocês viram ali no documento que eu publiquei na sexta-feira, veio com perspectivas muito interessantes no pós-certificação, e a empresa, ela chega em 2024 negociando a 2 vezes EBITDA. Tá? Ela fica mais barata que a própria 3R, mesmo considerando essa capitalização. Fica mais barata que a Recôncavo, que a Petrobras, e com, né, um track record muito mais interessante e muito mais tranquilo do que está acontecendo com a 3R. Tá? Então, eu particularmente sugiro que você não coloque dinheiro novo nessa empresa, tendo em vista o custo de oportunidade de se investir em outros cases. Então, eu acho que foi isso que, eu não sei se ficou claro ao longo do documento, mas é mais ou menos isso que eu quis trazer. Tá? Quando você faz um preço-alvo, quando você calcula um preço-alvo via DCF, você considera premissas de longo prazo. Tá? Então, por exemplo, por que eu tenho esse preço-alvo para 3R? Ele se baseia em uma curva de produção de 10, 20, 30 anos, né? Que você faz a projeção baseada em tudo da empresa. Mas o que vai adiantar eu ter essa estimativa se essa produção simplesmente não se materializar? Entendeu? E é mais ou menos isso que a gente está enfrentando. Uma empresa que está passando por problemas de execução, muito claramente, e que, como eu comentei agora há pouco, eu prefiro não dar o benefício da dúvida tão cedo. Tá? Então, dito isso, eu sugiro que você não participe dessa capitalização, vendo seus direitos, enfim. Né? Eu prefiro esperar um pouco e às vezes até pagar um pouco mais caro na ação do que, enfim, entrar agora, qualquer coisa desse tipo. Esse é um call de um viés mais fundamentalista, né, pensando estrategicamente outras oportunidades do setor e coisas assim. Mas, assim, as possibilidades são muitas. Né? Se o seu portfólio atura um case de alto risco e alto retorno, bem, pode ser uma grande oportunidade. Uma outra possibilidade também é você participar desse follow-on e esperar uma recuperação técnica do mercado, não uma recuperação necessariamente de mãos dadas com os fluxos de caixa, mas assim, depois do papel cair muito, faz muito sentido que ele passe por uma recuperação. Tá? Eu não sou analista técnico, eu não sou nada desse tipo, mas é uma outra possibilidade de se pensar nesse case. Tá? Eu sempre tento olhar, ter uma visão mais de 360 graus, mas pensando como analista do setor, né? E não como swing trader ou qualquer coisa do tipo. Tá? Então, assim, é uma empresa que eu coloquei muito mais em stand-by, né, para ver o que acontece, do que um case que eu tenha desistido, né? Assim, achar que não tem upside, que não tem nada disso, mas eu acho que ele precisa recuperar a nossa confiança, né? do analista, né? Eu acho que tudo que aconteceu foi muito ruim, a comunicação foi péssima. No domingo, aí logo de manhã fizeram uma apresentação 9h15 para anunciaram 9h15 para acontecer 9h40. Enfim, foi tudo muito muito estranho, tá? Então assim, por hora é um case que eu prefiro não dar o benefício da dúvida, né? Então assim, mantenha. Se você já tem aí uma determinada quantidade de risco no seu portfólio, eu sugiro que você mantenha. A não ser que você esteja muito conservador e queira começar a fazer uma migração para cases mais arriscados, tudo bem, né? Mas eu acho que de maneira objetiva eu sugiro que você não participe dessa capitalização e espera para ver o que vai acontecer no futuro. Tá? Até porque as coisas estão complicadas, muito fluxo ruim, e a gente tem que pensar sempre em uma alocação mais inteligente. Eu acho que pegar esse dinheiro, eu prefiro que você invista num case mais redondo e que no final do dia não está caro, né? É um case que tá barato. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Entre na página do Genial Analisa, ali relatórios publicados quase todos os dias, e até a próxima.